Já aguardando aqui o Marcos. Oi, Aí, Derli, tudo bem, Marcos? tudo. Desculpa a Aqui um pouco demora aí. aflita, enquanto você não entrava, eu falei, cadê o Marcos? Depois eu fui ver que foi problema técnico, problema entre o computador e a cadeira. Ah, ok, entendi. O problema técnico. E aí eu já fui aqui explicando para as pessoas sobre as medicinas integrativas e a medicina chinesa é a mãe, a medicina chinesa e a Ayurveda é a mãe de todas elas, medicinas tão antigas que hoje se faz mais necessária do que antes ainda, com tanto falta de acesso até os médicos, falta de acesso até os hospitais, estão aí as medicinas mais antigas nos atendendo. E eu acho que ela só não está atendendo mais porque as pessoas não conhecem. Porque quando as pessoas começarem a conhecer essas medicinas, elas vão ser mais usadas ainda, mais buscadas ainda, né? E é por isso que eu trouxe hoje com muito carinho o Marcos. O Marcos é uma pessoa muito especial. Eu sei que tem aqui um monte de alunas dele que amam ele de paixão. É muito bom aprender com o Marcos, é sempre um mestre realmente. O Marcos tem uma formação em farmácia, ele é acupunturista, ele tem consultório aqui em Sorocaba, ele dá aulas de artes marciais na questão do Qigong e muito mais que ele vai aí mesmo se apresentar para vocês. Pô, Derli, obrigado pelos elogios aí, veio de caminhão, ficou até lisonjeado. Agradeço. Amandinha, É, a agra- Mandinha está falando, estamos aqui, a Mandinha aí já representando todo mundo. Muito bem, pô, o pessoal do ambulatório aí, sempre firme e forte com a gente, né, no nosso ambulatório social. Verusca, como sempre, grato pela presença. Minha família está aí também, mãe, né? Quem mais não vi mais. A minha mãe e todos os familiares que entrarem aí, né? Depois da mãe são familiares. E agradeço a todos por estarem aí, né? Podendo prestigiar um pouquinho. E como eu falei para a Derli hoje, se não me engano, que agradeço o convite dela também. E aí a gente sempre fica preocupado com a questão do tempo, né? Porque às vezes a gente acaba se empolgando em falar e falar. Mas é porque é sempre uma satisfação poder estar aqui falando aquilo que a gente gosta, né? Então o convite sempre vai ser muito bem aceito, né? Se a gente não esgotar o assunto hoje, né? Que eu acho difícil, né, a gente Difícil. esgotar, então a gente com certeza pode fazer outros, marcar outros encontros para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, aconselhar de alguma forma, né? Falando sobre a medicina chinesa justamente, né? É uma arte milenar, mas que está aí no nosso dia a dia, podendo mostrar os seus efeitos, como a Derli falou. Talvez hoje, muito mais do que como era, né, nos princípios quando começou, né, quando se teve início. Porque daquelas observações antigas, hoje a gente tem uma coisa muito mais, digamos, muito mais estudada, muito mais elaborada, muito mais Comprovado? comprovada, né? Estatisticamente comprovada. Então, coisas que não se tinham antigamente, né? E aí eu sempre falo, né, em relação ao que se pode ter hoje, né? Hoje em dia as pessoas falam assim: "Ah, eu vi uma reportagem falando que agora eles conseguem mapear os canais os trajetos dos meridianos de acupuntura. Hum, Tem aparelho, né, de ultra de ondas, né, que conseguem fazer esse mapeamento infravermelho, seja lá o que for. E aí eu falo, pô, bacana, né? Hoje em dia é muito fácil você conseguir mapear isso tudo. Eu quero ver há 3, 4 mil anos atrás, quando não se tinha aparelhagem e conseguia-se, né? E eles sabiam que os meridianos existiam, que os pontos existiam e que a coisa funcionava. E funciona tão bem hoje quanto funcionava 2, 3, 4 mil anos atrás. sim. A medicina chinesa, a maioria das pessoas conhece ela somente através da acupuntura, a maioria, né? Eu mesma fui conhecer em relação às artes marciais com você. Eu não conhecia essa questão e eu achei incrível. Eu gostaria que você só vai precisar voltar para falar só sobre elas, mas conta um pouquinho, né? Porque não é tão divulgado ela como uma prática de saúde. Na verdade,
pouquíssimo divulgado, né? Até para as pessoas, às vezes, dentro não vou falar dentro da medicina chinesa, né? Mas que começam a estudar acupuntura, eu tenho dentro do meu site, né? Ele fica lá aberto para as pessoas poderem baixar vários materiais, vários PDF, várias videoaulas, né? Um monte de material que tem lá. Então é um site que, assim, dentro do ramo da medicina chinesa, ele está bem conhecido. Então as pessoas sempre recorrem a ele para pegar um monte de material que tem lá que eu disponibilizo gratuitamente. E aí utilizam para pesquisa, para poder fazer suas dissertações, TTC, né, final de conclusão, trabalho de conclusão de curso, né? E aí eu disponibilizo o e-mail também para as pessoas poderem tirar dúvidas, né? E esses dias eu recebi um e-mail de um estudante que está se formando agora, querendo fazer o trabalho dele sobre determinado assunto. Eu aconselhei, mandei mais um monte de material que eu tinha. E aí, dentro dos aconselhamentos que eu dei para ele, eu falei, procura o Qigong para você fazer, que vai melhorar muito, né? E essas questões que você está me falando. Aí ele falou, mas o que é isso? Eu falei, eu estranhei, Poxa, eu falei, pô, a pessoa assim está concluindo o curso, né? Mas nunca ouviu falar do Qigong, né? E então assim, por isso que você falou, a acupuntura, ela é o carro-chefe da medicina tradicional chinesa aqui no Ocidente. Porém, a medicina tradicional chinesa é muito mais ampla do que a acupuntura. A acupuntura é um dos ramos, né? Uma das vertentes da medicina tradicional chinesa. Então, a principal vertente da medicina tradicional chinesa é a fitoterapia chinesa, que na China utiliza-se restos de plantas, minerais e animais. Esses animais, né, incluem-se desde os animais grandes, né, até insetos, né? Então tudo é catalogado como animais. Então a fitoterapia chinesa ela corresponde a 70% de todo o tratamento que é destinado ao usuário no sistema de saúde público, né? uhum. A acupuntura e as outras técnicas, tal como as massagens, e aí entra a auriculoterapia, entra a acupuntura e o que mais que eu falei? A auriculoterapia, a acupuntura e Mocho, outros foi recursos, também? moxa, ventosa, outros recursos terapêuticos, todos esses nesse pacote vão corresponder aos outros 30% desse tratamento. Então a acupuntura é muitíssimo conhecida, né? O Ocidente aceitou muito bem ela, mas é uma parte da medicina tradicional chinesa. Então, quando nós falamos em artes corporais, né? Que aí vem a ideia, né, de se utilizar hoje em dia as artes corporais chinesas nas artes marciais, que são coisas distintas, né? Então Hum. você tem a utilização do Qigong, que é uma prática de cultivo interno para você melhorar o seu padrão energético, vibracional e físico. Então ele é utilizado nas artes marciais para poder melhorar o condicionamento dos praticantes, né? Seja de Kung Fu ou tantas outras artes marciais que existem, né? Porém, nem sempre foi assim nessa inclusão nem sempre existiu, as duas coisas estiveram associadas, né, desde o início. Porque o Qigong praticamente sempre existiu, né? Sempre existia-se na China, no Oriente, essa questão do cultivo, né? Do o cultivo interno, né? Da energia da pessoa, do seu melhorar o seu aporte físico, energético, emocional, comportamental, enfim, ter uma saúde plena. Independente de quanto tempo a pessoa for permanecer nesse plano, que ela faça isso e permaneça aqui com qualidade de vida. E isso as práticas corporais chinesas, né, elas permitem, né, com que você chegue lá com saúde e qualidade de vida. E as artes marciais, elas foram sendo desenvolvidas ao longo da história também. Só que num determinado momento da história, as duas se fundiram. Hum. E aí conta a história que foi a partir de uma das visitas de Buda, né, na China, ele, na rápida passagem que ele teve pela China, ele teve a vontade de conhecer os monges, né, do mosteiro Shaolin. Porque ele, na Índia, ele já ouvia falar sobre a técnica que os monges tinham, né? Hoje em dia a gente conhece os monges Shaolin como os caras voam, né? Faz coisa mirabolante. Então, né, é o que há de melhor dentro do Kung Fu, né?
E quando o Buda chega, conta a história que o Buda chega no mosteiro para conhecer toda aquela técnica que ele queria, porque ele, quando era pequeno, ele também tinha um tutor que ensinava artes marciais para ele. Então ele chega para querer conhecer e aí ele fica impressionado com a incrível técnica que realmente existia no local, os monges tinham, porém a saúde totalmente debilitada, né? Eles adoeciam por qualquer coisa, né? Assim, o esforço era muito intenso e a saúde deles não aguentava tudo aquilo, todo aquele esforço. Então a técnica era fantástica, porém a debilidade física e imunológica deles era terrível. E aí ele tem uma grande sacada, né? Uma grande ideia e conhecimento, lógico, né? Iluminação. E aí ele fala mais ou menos o seguinte, fala com um monge mais antigo lá e falou assim, olha, eu vou ali numa caverna que tem aqui, eu vou ficar um tempinho meditando e depois eu volto para trazer uma técnica para ajudar vocês. E aí conta a história que ele foi e ficou 9 anos meditando nessa caverna. Nossa. E quando ele volta, ele traz, né, de presente para os monges uma técnica de Qigong, que é o Yin Jin Jin, que é a norma de fortalecimento dos músculos e tendões. E aí ele ensina os monges a praticarem isso, e a partir daí os monges Shaolin são o que são hoje por conta dessa passagem do Buda na China. Então ele leva, né, praticamente de presente essa técnica e eles passam a praticar e aí a saúde deles se torna uma coisa que eles precisavam, né? Então aí você tem, a partir desse momento na história, você tem a junção do Qigong, da prática corporal, com as artes marciais. E a partir daí, todos os outros segmentos de artes marciais que vieram daí começaram a incorporar o Qigong dentro das suas práticas para poder melhorar, né, o seu desempenho. O Qigong, para quem está chegando agora, nós estamos aqui falando que a meditação, desculpa, que a medicina tradicional chinesa, ela não é só acupuntura como a maioria conhece. Então, falamos aqui um pouquinho das artes marciais e começamos a falar aqui como é que ela foi evoluindo para a saúde e que, segundo a história, foi através de Buda. É muito estranho quando fala assim que Buda foi até a caverna e meditou durante 9 anos. Mas o fato é que os monges, até hoje, é muito comum passarem 3 anos meditando. Eles têm essa prática até hoje. Então, 9 anos meditando não é só uma questão de fantasiar ou... Não, é uma prática comum os monges meditarem durante muito tempo, eles passarem muito tempo ausentes em cavernas meditando. Então, é muito interessante. Justamente. O Qigong, para quem não conhece, no site do Marcos, eu vou deixar depois, para que eles acessem, possam pegar materiais lá. É isso, Marcos? Deve, fica à vontade. Tá tudo lá pra gente. É uma prática muito interessante. Eu fiz a primeira formação de Qigong com o Marcos. São repetições, então não é difícil, porque você sempre vai estar praticando igual. Então chega uma hora que você consegue decorar. E cada prática, eu estou falando aqui, Marcos, mas eu gostaria que você reforçasse, né? Porque cada prática, ela trabalha alguns órgãos e vísceras, e trabalha todo esse canal energético, é isso, não é? Perfeito, correto. Aprendeu bem. Aprende bem. E aí, falando já nessa questão de canais energéticos, como é que funciona essa questão de canais energéticos? Para o pessoal assim, que já sabe, que tem bastante alunos seus aqui, mas também tem pessoas que só fizeram uma sessão ou nunca fizeram acupuntura. São curiosos, pelo menos, né? E Que são aí a curiosos porque curiosidade, estão aqui com a gente. justamente, a curiosidade é que move o mundo, né? Então, assim, existem, vamos falar assim, tudo que existe no nosso contexto, seja o nosso corpo físico, ao nosso redor, é energia, né? Hoje em dia tem as várias matérias da física aí para comprovar que acabou, né, aquele negócio de mito, quando você falava de energia, que a coisa era algo muito distante da nossa realidade, né? Era uma coisa esotérica. Então, hoje em dia, a física clássica ela já fala que realmente é isso, tudo é energia. Só que em diferentes estágios de condensação. Então, quando você pega
tudo no universo, né, é composto de átomo. E átomo é uma unidade pequena da matéria, e que é o que compõe a matéria sólida, né? Porém, o que compõe o átomo, né? Tinha um filósofo antigo que começou a questionar isso, porque falavam o seguinte, né? Que a menor partícula da matéria era o átomo. E aí ele começou a se questionar, mas se o átomo é matéria, ele pode ser dividido. É como você pegar uma bolinha de gude e Uhum. bater com um martelo em cima dela e vai sobrar várias fagulhas, né? Mas tudo aquilo é matéria. Você pega um pedacinho pequeno daquele, você quebra, vai quebrar em várias partes, mas é matéria. Então ele começou a questionar: se o átomo é matéria, ele pode ser dividido. Então, se você for dividindo, 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 ainda vai ser matéria. Então, o que compõe a matéria? O que compõe a matéria não pode ser matéria. Uhum. Porque enquanto existir matéria, pode ser dividido, por menor que seja. Nano é numa escala muito ínfima, mas pode ser dividido. Então ele teve a ideia de que o que compõe matéria não pode ser matéria. Se não é matéria, o que seria? Então chegou-se a ideia de que seria energia. Né? E, Uhum. e na época seria o fóton, né? Essa fagulha de luz, e luz é energia. Então é onda, é propagação de onda. Então, a partir daí, a gente entende que tudo no universo é composto por energia. São ondas, são frequências, são vibrações, é luz. E isso compõe a matéria. Mas então existem vários estados, né, de diferenciação dessa matéria. Então, o nosso corpo, entendendo que também é energia, existem vários trajetos ao longo do nosso corpo onde nós temos um fluxo mais abundante dessa energia. Nós temos um mapeamento mais intenso. Então, ao longo desses meridianos, desses canais, nós conseguimos ter alguns pontos, que são os locais de maior influência energética, onde nós podemos, com a nossa intenção, influenciar essa energia no corpo da pessoa. Porque imaginamos o nosso corpo como um sistema integrado dessa energia fluida, constantemente circulando e trazendo harmonia para o nosso corpo. Enquanto esse fluxo energético existir, estiver circulando, estiver em harmonia, nós teremos saúde. Por infinitas influências, sejam elas externas, e aí nós falamos dos possíveis fatores climáticos, ou talvez algum tipo de trauma, lesão, quando esses fatores externos ou internos, e aí vem as nossas emoções, influenciarem o fluxo harmônico dessa energia, essa energia ou vai ficar em excesso ou vai ficar deficiente. Qualquer um desses dois casos vai gerar uma desarmonia no nosso sistema energético, nos nossos canais, nos nossos pontos de acupuntura. Então, a partir daí, surgem aquilo que se conhece como doença aqui no Ocidente, que nada mais é do que uma desarmonia, cultivada por muito tempo ou de forma traumática, mas essa harmonia fisiológica e energética é quebrada. Então, os meridianos eles são isso, eles são os carreadores, né, desse fluxo, dessa energia, nos quais existem os pontos de acupuntura que nós podemos influenciar, seja a própria pessoa, quando ela tiver conhecimento sobre isso, ou seja um profissional que estudou para isso, né, um acupunturista, alguém, né, que entenda de energia de uma forma diferente. E aí que entra a grande ideia das artes corporais, do Qigong, por exemplo, porque é ali que você consegue desenvolver aquilo que é o principal para você conseguir acessar essa energia do outro, ou a sua mesmo, que é a intenção mental. Porque não adianta nada a pessoa ir lá e colocar uma agulha, simplesmente, por mais que ela coloque no ponto certo. A ideia está no que fazer, como mobilizar aquela energia através da agulha, porque a agulha é uma carreadora, a agulha não pensa, Que poder. entendeu? Não tem poder sobre isso. Então, quem está manipulando essa agulha para conduzir essa energia é que consegue ser o maestro dessa arte, que é essa reorganização desse fluxo energético. Então, é mais ou menos isso.
Você falou sobre a questão física e a questão emocional também. Porque a maioria das vezes eu vejo as pessoas procurarem a acupuntura quando elas estão com alguma questão física. A acupuntura ela também pode cuidar da parte emocional. Você que está sempre. O Marcos atende muito, não é simples conseguir uma consulta com ele, mas até uma curiosidade minha: as pessoas procuram mais você, inclusive, mais pela física, pela emocional? Como é isso? A acupuntura ela chegou aqui no Ocidente com essa má impressão, digamos assim, né? De que era para resolver praticamente os problemas físicos, né? Então, por muito tempo, ela ficou com essa falsa ideia de que a acupuntura era só para tratar dor de cabeça, era só para tratar dor na coluna, dor no joelho, né? Esses transtornos osteoarticulares, né, que existem, ou dores, né? Dores de uma forma geral. Mas, felizmente, né, depois ela começou a ser melhor estudada, né, a ter uma melhor relação, um intercâmbio melhor entre o Ocidente e o Oriente, né? E aí nós conseguimos, a partir daí, ter um entendimento muito melhor do que realmente é essa arte de harmonizar a energia que é a acupuntura. Então ela não se restringe só a traumas físicos, né? Mas todas as questões emocionais, fisiológicas, comportamentais do ser humano. Porque, como nós falamos, se em determinado momento essa energia sai do seu fluxo normal, as coisas vão começar a acontecer, ou seja, as desarmonias vão começar a aparecer na vida dela. Ela não vai, de uma hora para outra, começar a ter, por exemplo, uma dor no ombro, né, limitante em relação ao seu movimento, não conseguir fazer um movimento adequado. Essa dor, para ela surgir de forma natural na vida dela, ela percorre um longo caminho de desarmonia. Então tudo vai começar numa questão ambiental, onde, digamos, por exemplo, que essa pessoa seja gerente de uma determinada empresa e tenha muita responsabilidade sobre ela, né? E ela não tinha esse emprego antes, mas passa a ter hoje. Uhum. Então ela começa a frequentar aquele ambiente estressante que ela não frequentava antes, e é muita cobrança dos donos, né? Querendo resultado, querendo controle sobre a equipe, e aquela pessoa passa a ter muita responsabilidade sobre ela, e até então ela é saudável, ela não tem problema nenhum. Mas aí, com o passar do tempo, das semanas, ela começa a ter, por exemplo, uma insônia, né? Dificuldade para dormir, ansiedade, né? Por conta daquela cobrança, né? Toda. E aí a coisa vai evoluindo, né? E aí, a partir de um determinado momento, ela passa, e isso nós estamos falando num nível muito sutil. Aí passa um determinado tempo, ela passa a ter, sei lá, constipação, né, que é muito comum, dificuldade de evacuar. Isso já é um nível mais fisiológico. E aí, depois, ela passa a ter um travamento no ombro, né? Porque ela não consegue delegar as coisas, tem muita cobrança e precisa ser controladora, né, da sua equipe. Hum. Mas, e aí ela fala assim, ah, tô com uma dor no ombro. E aí pergunta-se, né? E ela fala assim, e aí quando ela chega na consulta, fala assim, como é que começou essa dor? Ah, surgiu do nada. Não, não surgiu do nada. Aí a gente começa a investigar e vai chegar lá no início do emprego dela, ver as condições de trabalho que ela tem e ver as responsabilidades que ela tem e a evolução de todo esse transtorno. Então, aí você vai falar assim, ah, então você vai colocar a agulha no ombro e vai melhorar a dor no ombro dela. Não, o último local que eu vou colocar a agulha vai ser no ombro. Então você tem que restabelecer o fluxo energético para poder resolver aquela dor no ombro. Então, não é de forma tão instantânea. Lógico que a acupuntura vai tirar a dor no ombro dela, vai melhorar, né, numa sessão, de um dia para o outro. Então vai acontecer aquela coisa, ah, fez mágica. Não, não fez mágica, só reorganizou o fluxo. Agora, assim, numa sessão vai resolver isso tudo? Não vai, né? Você pode melhorar muito a dor dela, mas o problema de raiz dela não é a dor no ombro. O problema é todo o contexto que levou a dor no ombro a acontecer. Então, e a outra coisa que você falou no início é que
o termo que você falou foi assim, quando as pessoas procuram. Só que geralmente quando as pessoas procuram, a coisa já Já está está no sintoma. enraizada, já está na dor, né? Então, assim, dificilmente vai se aplicar aqui no Ocidente o que realmente a medicina chinesa prega, que é basicamente a prevenção. E aí tem Aqui, um grande ditado hum, que fala o seguinte, né? Quando o correto está pleno, não há espaço para o perverso, que é justamente isso. Enquanto você está com o seu nível de energia, seja ele físico ou emocional pleno, harmônico, você não abre espaço para nenhum tipo de desarmonia externa. Então, qual é a sua responsabilidade como pessoa nesse mundo para cuidar da sua saúde, né? Porque é fácil delegar para o outro cuidar. O difícil é você ter a disciplina de fazer as coisas corretas para se manter saudável. E essa é o grande propósito da medicina chinesa, né? É manter a pessoa saudável. Mas para isso a pessoa tem que querer ficar saudável. a Lucinha está dizendo, é muito interessante, antes de entrar na pergunta da Lucinha, é, a pessoa querer ficar saudável e a pessoa ela buscar é, essa observação. Nossa, eu mudei de ambiente, eu estou estressada, isso aqui está mudando. Não esperar que essa dor aconteça, não espere que as coisas evoluam. E para isso, aqui eu vou entrar com o pessoal da naturopatia, eu vi várias pessoas aqui da naturopatia também, Saudade de todos, de todas e todos, né? logo, logo abraçaremos todos. Manter a saúde. Aqui nas lives eu sempre tenho trazido esse tema de manter a saúde, manter a observação. Será como eu estou? Porque a qualquer desequilíbrio, que eu gosto muito dessa palavra que vem da medicina chinesa, a qualquer desequilíbrio, já procurar cuidar antes que ele evolua para realmente uma dor ou até mais grave que isso. A Lucinha está perguntando, mas isso não é uma tensão nervosa? Quando você falou aqui da questão da dor no ombro, mas isso não é uma tensão nervosa? Que Como é que eu surgiu da onde? relaciono isso? Então, A- mas de algum lugar essa tensão nervosa surgiu, né? Não existe tensão nervosa que a pessoa vai dormir à noite e acorda com esse problema. É um estágio evolutivo. Então, ninguém adquire, sei lá, um tumor da noite para o dia. Ela tem que ser muito persistente naquele hábito errado que ela prega e faz todo dia contra o corpo dela para conseguir chegar no estágio de evolução desse tipo. Então, nada surge do nada, nada vem por acaso. Tudo é um estágio de evolução constante. acho Então, e isso que eu acho fantástico na medicina chinesa, que não existe nada idiopático, né? A pessoa vai, faz uma carambada de exame, tem um determinado problema, faz um monte de exame e aí não tem resultado nenhum, né? Não tem nada de errado aqui com você, então esse problema é idiopático. Idiopático quer saber, não sei o que é, não sei de onde veio e não sei por que você está assim. Então, dentro da medicina chinesa não existe isso. Tem que existir uma causa. Seja ela comportamental, seja ela emocional, seja ela ambiental, alimentar, alguma coisa está de errado. Porque senão a pessoa não estaria doente. Não estaria desarmônica, né? Doente não. Eu acho que é bem interessante essa pergunta da Lucinha, porque realmente nós já estamos acostumados ao seguinte: nossa, eu passei algum estresse ontem e hoje eu estou com essa dor no ombro. Quando, na verdade, eu já venho tendo esse desequilíbrio emocional. Vejam, essa palavra desequilíbrio emocional não é para assustar. Eu já venho tendo essa falta de energia lá atrás há algum tempo e não tenho observado. Não sei, acho que ficou melhor, Lucinha? Deu, né? Completando aqui. É isso, Marcos? É, isso aí. A Perfeito. Luciana perguntando o tempo, qual é o tempo de tratamento? Quanto é o tempo de tratamento quando uma pessoa está com uma dor no ombro por conta dessa tensão nervosa, desse histórico já? Tudo, tudo depende. Às vezes, assim, questão da dor em si, talvez uma sessão, duas. Mas para a resolução do problema, geralmente não. Geralmente vai demorar um pouquinho mais.
Então, tem aquela história também, né? A pessoa deixou de sentir a dor, não quer dizer que ela esteja harmonizada novamente. Então, a gente precisa colocar as coisas nos eixos, né? Então, tem muita gente que gosta de começar a fazer o tratamento, 2 ou 3 sessões, some. Beleza, se não voltar a dor nenhuma, maravilha, graças a Deus, né? Seja feliz. Mas às vezes a coisa não estava bem alinhada ainda para poder falar que não, tá bom. Mas aí, geralmente, né, sei lá, umas 4 sessões seria interessantíssimo para ela ver uma grande melhora no quadro que ela chegou para apresentar. E aí depois as coisas vão acontecendo de forma mais espaçadas, né? Mas, sei lá, tem pacientes hoje em dia que estão aí há 2 ou 3 anos e porque eles querem, né? Porque eles gostaram, porque eles entenderam a proposta e querem permanecer, se perpetuar saudáveis, né? Querem ficar saudáveis. Lógico que aí não precisa ser toda semana, né? Ela fica, a gente vai espaçando. Mas volta e meia está retornando para poder fazer, só, digamos, um reforço, né? Um Reforço reforço. mais bem diferente de vacina. E as pessoas que te procuram, Marcos, a gente já entendeu que a maioria já está num estado de comprometimento físico. Então, aqui a gente está trabalhando para que as pessoas comecem a já procurar um tratamento, procurar o reequilíbrio das energias antes. Observou que tem alguma coisa que está, olha, isso aqui não está me deixando legal, já começar a procurar. E voltar lá para fazer uma visita para o acupunturista, mesmo que não tenha Tomar uma nada, água, né? né? Tomar um Tomar uma chá, alguma coisa do água, vamos tipo. lá, como é que eu tô? E quando você atende só adulto, você atende crianças, você atende idosos. Quais são as pessoas, qual a faixa etária que mais te procura? Do 0 ao 150. Do 0 ao Geralmente, 150? geralmente é a melhor faixa etária de atendimento. Então, assim, ela não nos restringimos à idade, né? Então, assim, lógico que, por exemplo, para tratamento de crianças, a gente não vai utilizar agulhas, né, por exemplo, para tratamento delas, a não ser Uhum. que aquelas crianças estejam muito conscientes ou estão muito de boa, né, para poder aceitar o tratamento, o que é difícil, né? Então, nós temos outros recursos, né, que se criou até um termo para isso, né, acupuntura sem agulhas, que seria a estimulação dos pontos, né, ou talvez tratamento auricular, massagem, recomendação de algum tipo de fitoterápico para tratamento, para poder fazer as correções tal como nos adultos. Então, mas a grande porcentagem de pessoas que nos procura são adultos, né? Não são as crianças. Crianças aparecem também de vez em quando. Então, e idosos também, né? Bastante. Mas não tem uma faixa etária específica, né? A pessoa estando respirando pode nos procurar. Eu acredito que as pessoas não levem os filhos pequenos para o acupunturista porque não sabe que tem o tratamento sem agulha, porque talvez desconheça que a fitoterapia também é muito efetiva, a massagem, que tem também esses outros recursos. Eu É, acredito justamente. que quando isso tiver mais divulgado, por incrível que pareça, né, a medicina chinesa começou a ser ensinada no Brasil em 1950. Já são 70 anos e ainda não está ainda tão divulgada quanto nós gostaríamos. Então, se você tem filhos pequenos, se você tem o filho do vizinho, todo mundo conhece crianças, né? Então, que você espalhe isso. Olha, criança também pode ser tratado através da medicina tradicional chinesa. Não é uma medicina dedicada somente para os adultos. Ah, Justamente. E só te fazendo um parênteses aí, Deli, muitas vezes essas questões comportamentais ou emocionais relacionadas às crianças, né? Às vezes os pais trazem as crianças para se tratarem nesse sentido e acabam entendendo que quem precisa de tratamento são eles mesmos, né? Porque as hum, crianças são um reflexo daquilo que eles veem em casa. Então, alguma coisa está de errado às vezes no casal, né? E eles precisam entrar nesse tratamento conjunto para a criança, que é o espelho deles, melhorar. é Então, verdade.
Então, como eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam assim que eu sou muito chato. Realmente eu sou chato porque eu quero o melhor para os pacientes que estão lá. Então, outra coisa que eu sempre falo, eu não vou falar aquilo que você gostaria de ouvir, mas vou falar o que você precisa ouvir. E aí vem a questão de ser chato, né? Porque realmente eu sou chato porque eu quero o melhor para quem me procura. Bom, mas falando sobre isso, eu indiquei uma pessoa estava com a filha com um problema realmente muito grave, ou ela me contou que era muito grave. E eu falei assim, olha, indico o Marcos, né? E aí, na outra semana, eu falei, como é que foi o atendimento, né? Uma menina de 4 anos, ela... ele não atendeu ela. Ele falou que quem precisava de atendimento era eu mesma. Eu falei, ok. E ela gostou muito e me agradeceu. Então, é bem interessante isso, né? Esse tratamento que ele vai, na medicina chinesa, ele vai, além de ser em um órgão só, estou com dor de cabeça, de examinar só a cabeça. Ele vai além de examinar só um órgão e também vai além de examinar só aquela pessoa, se for uma criança. É aquele cuidado e extensão à família. Se uma mulher chega se queixando, a pessoa da medicina chinesa, o profissional, ele vai querer entender como é que está a vida familiar dela. Ele não vai se restringir única e somente ao indivíduo, mas também ao ambiente. E isso é bem diferente pelo tipo de tratamento que nós estamos acostumados. Mas eu tenho certeza que quem é atendido pela medicina chinesa e atendido com esse acolhimento, não só dele, mas como de todo o ambiente que está inserido, ele quer voltar, porque é muito acolhedor você chegar em um lugar e esse lugar querer ver você como indivíduo, dentro da sociedade, dentro do seu casamento, dentro da sua família. Essa visão mais ampla é muito acolhedora, né, Marcos? Justamente. Inclusive, esse dia, a gente vai estudando um monte de coisa, né, dentro das áreas da medicina chinesa, né? E aí, esse dia a gente teve um bate-papo com o Gilberto, que fala muito sobre taoísmo, né? Então, ele traz desde o Feng Shui, né, que é o Feng Shui, taoísta, né, de raiz, para a gente entender realmente e desmistificar muitas coisas que falam por aí que a gente compra como verdade, né? E aí eu atendi um, um homem, né, esses dias, e aí uma das queixas dele era algo fora do esquadro dentro do relacionamento dele, né? Ele foi falando, e aí, sei lá, não sei o que ele esperava que eu perguntasse, né? Mas o que eu perguntei foi o seguinte: na sua casa tem muito espelho? Aí eu, tem muito espelho. Eu falei, no seu quarto tem espelho, por acaso? Ele falou, tem um guarda-roupa gigante espelhado. Eu falei, o seu problema está aí. Nossa, Então, então, assim, é o que eu falo, a energia que circula dentro da gente, ela circula no nosso ambiente também. Então, uma das coisas, sei lá, para desestabilizar a energia do ambiente é o espelho. E o problema que ele estava tendo era em relação ao espelho, né? A desarmonia energética do ambiente que ele estava. Então, a acupuntura foi muito mais para orientar ele do que para tratar, né, em si. Então, por isso que, como você falou da mãe, né, que me procurou. Então, às vezes, quando a pessoa manda mensagem, né, perguntando, procurando horário, eu geralmente faço uma prévia com ela ali, né, perguntando basicamente o histórico, por que está procurando, né, o que seria mais, o que ela precisa, né, na verdade. Até para poder, sei lá, às vezes não é, às vezes indica para outras coisas, né, melhores para ela. E aí, então eu faço esse filtro, né? E aí, quando eu vejo que está dentro do contexto, lógico, a gente vai atender, com certeza. Mas aí é interessante isso, né? Porque tudo está relacionado com esse contexto energético, né? Que está dentro, mas também está fora. Basta a gente perceber isso. Então, na consulta, a gente não vai realmente só avaliar a dor de cabeça da pessoa. Dor de cabeça é o que menos importa. A gente tem que entender o contexto, né? Histórico que levou a essa dor de cabeça da pessoa. E aí a gente reharmoniza tudo, né? Põe as energias em fluxo e a dor de cabeça milagrosamente desaparece, às vezes sem você nem colocar uma agulha na cabeça. A pessoa fica até sem saber por quê, né? Pô, vim aqui para tratar a cabeça, não colocou agulha nenhuma na minha cabeça. Aí eu falo, mas está doendo? Não. Então, tá bom. então tá bom. É que
é uma inversão muito grande do que nós estamos a vida inteira acostumados, né? De como desses tratamentos que nós temos, que eu também não estou desprezando esses tratamentos. Eu acho que o integrativo é o melhor que existe, é onde você consegue unir os dois, mas esse entendimento de que as medicinas tradicionais, que vem cada dia mais se comprovando, elas podem nos trazer uma harmonia e prevenir para que a gente não precise chegar até um hospital, que para a gente não precisar ficar internado, esse cultivo da saúde. Eu acho, e nos vermos também como inteiro, né? Assim, então, quando nós vamos até uma medicina tradicional chinesa, semana que vem a gente vai falar sobre a Ayurveda. Você começa a falar, nossa, então é tudo junto, é da cabeça aos pés, e aí você traz um olhar novo para você mesmo. Eu acho isso sensacional. Isso vai evitar com que lá na frente tenha desgastes maiores. Com certeza, Ah, inclusive nessa mesma batida, às vezes as pessoas vêm procurar um tratamento dito alternativo quando já tentou de tudo e não conseguiu o resultado que ela esperava. importante. Aí os próprios profissionais que estavam atendendo ela falam o seguinte: olha, já tentei de tudo contigo, agora, sei lá, não sei mais o que fazer. Ah, vai tentar acupuntura, vai tentar alguma coisa do tipo. E aí Uhum, ela vai, tenta e tem um excelente resultado quando procura. Então, às vezes o problema era simples. O que estava faltando era uma visão diferenciada sobre aquela mesma perspectiva de doença, né? Mas é uma desarmonia. Então, às vezes, a medicina ocidental é fantástica para muitas coisas. Para outras, acaba faltando um pouco de visão em relação àquilo que às vezes para a gente é óbvio. E tem muitas coisas que para eles são óbvios e que a gente não vai conseguir ver também. Mas então, quando as coisas são simples, né? Eu acho que deveria começar a se procurar pelas formas simples de se tratarem, seja naturopatia, seja a utilização de fitoterápico, seja acupuntura, né? Quando não se tiver resultado, né, lógico, vai ter que evoluir para outro tipo de ajuda, que seria talvez no caso uma cirurgia ou um tratamento mais intenso, mas uhum. muitas coisas são muito simples e você iria desafogar muito hospitais, centros de saúde, se as pessoas tivessem um pouco mais de percepção sobre elas mesmas, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. E o desgaste, né? O desgaste emocional de você lidar com uma doença, todo o processo que é você ficar acamado, de você ficar num hospital e o preço de tudo isso, porque eu nunca compro remédio. Eu acho que se eu preciso comprar alguma coisinha, eu fico espantada com o valor dos remédios. É Eu melhor não saber. Melhor não saber. Eu faço de tudo para não saber, cuido muito da minha saúde desde sempre. Não é agora que eu cuido há muito tempo. Eu conheço e me trato com a medicina chinesa há mais de 15 anos e ela sempre foi muito efetiva na minha vida. O nosso convite aqui para todos, nós já estamos aqui com o nosso tempo já bem avançado, já são 50 minutos. E eu gostaria de convidar a todos, que eu acho que é o mesmo convite que o Marcos reforce esse convite. Nós temos aqui, eu vejo algumas pessoas, a Luciana, eu sei que ela é da DDD 71, deve ser de Salvador, pessoas de cidades bem diferentes que Sorocaba, distantes, mas que você procure na sua cidade, porque provavelmente tem pessoas aí da medicina chinesa, tem pessoas aí da naturopatia. Aonde você estiver, sempre vai ter um profissional que pode te atender. Que você também não deixe para chegar a dor no ombro, que você não deixe isso evoluir, mas que você cuide. Se você estiver aqui em Sorocaba, passa lá no consultório do Marcos, toma um copo d'água, que ele sempre tem uma coisa boa para te falar, uma orientação, mesmo que for de tirar os espelhos de dentro de casa, de onde for. Marcos é um estudioso constante, então essa outra observação que ele trouxe aí, que é do Feng Shui, ele está sempre estudando tudo que cerca o que ele faz. Eu acho que isso é muito interessante, porque faz
ficar uma consulta cada vez mais completa, né, Marcos? Verdade. Às vezes só falta tempo, mas sempre que tem a gente consegue. Só fazendo um comentário ali, acho que a Roberta falou o seguinte, que o segredo é acreditar. Não precisa acreditar, tá? Não precisa acreditar em acupuntura, não precisa acreditar na energia, não precisa acreditar em nada. Você só precisa estar disposto a tentar. Só precisa dar uma chance. Então, acreditar, quem tem que acreditar é o terapeuta que está fazendo o trabalho dele. Quem é o paciente não precisa acreditar, mas também não vai lá falar, isso aqui não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, que aí não vai funcionar mesmo. Mas então só precisa estar disponível a comparecer e aceitar o tratamento. O restante já tem mais de 3.000 anos de estudo aí que comprovam que a coisa funciona. Olha, foi até interessante aqui a minha irmã comentando que ela tirou o espelho da frente da cama dela e melhorou muito o sono dela. Então, olha quem, né? Quanta gente aí sem dormir e eu realmente essa parte que ela não tinha comentado comigo é muito interessante. Gente, eu não sei por que tinha parado lá em cima e eu não tinha visto os comentários aqui embaixo, mas eu vou deixar lá no meu Instagram o endereço do Marcos, vocês já têm o Instagram dele, vou deixar também o site dele para que vocês possam fazer perguntas se vocês quiserem. E já está aqui o convite feito para o Marcos em breve, numa próxima quinta-feira, que eu já vou passar a data, ver com ele qual é a agenda dele, para ele falar... Achei que era amanhã. Oi? Achei que era amanhã. Não! Numa próxima quinta-feira, se puder ser na próxima, a gente alinha isso, para ele falar sobre o Qigong, porque é muito legal. E quem puder ir até o site dele e entender um pouco mais o que é essa técnica, eu simplesmente aconselho, eu pratico sempre o que eu posso e você muda a sua saúde, você muda a sua alegria, você muda a sua energia quando você pratica. O que o Josimar está super me ajudando, dizendo que vai salvar essa live. Obrigado, Josimar. Ela vai ficar no meu Insta há 24 horas, mas eu vou compartilhar ela com o Marcos quando o Josimar me mandar, e aí ele também vai colocar nos canais dele. Marcos, passou muito rápido, eu espero que a gente tenha conseguido dar o recado, e aí a gente tem tem 2 minutinhos para você dar o seu último recado. 2 minutos? Então, agradecer, né? Logicamente, a presença de todos aí. Pô, vi muita gente aí que eu não via faz tempo, o André, o pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Pessoas foram meus amigos, meus colegas de turma, meus estudantes, né? E familiares, a mãe, abração. Grato ao pessoal da naturopatia lá da Unip, pessoal do ambulatório, todos os pacientes e que tem paciência comigo também para me ouvir falar. Então, agradeço a todos por estarem aí compartilhando esse momento com a gente. Verusca, super abraço. Amanda, Carol, brigadão por tudo. Agi, parabéns. Eu que agradeço, Gisele. A Teca também. Teca, um abração. Saudade de você. Mãe, um beijo. Deli, obrigado pela oportunidade. Sabe que para mim sempre é uma satisfação imensa poder estar falando daquilo que a gente gosta. Não tem preço poder estar aqui falando. E, assim, é o mínimo que eu posso fazer depois de tanto que a medicina chinesa já proporcionou para mim, para minha vida. Então, é o mínimo que eu posso fazer é estar aqui falando, né, dos benefícios que ela pode fazer na vida das pessoas. Gratidão a todos que participaram. Divulgue essa live para aquelas pessoas que você vê que precisam, né, ter um olhar diferente. E, na minha opinião, todos precisam ter um olhar diferente em relação à saúde. É o que eu faço na minha vida todo dia e é o que eu acho que a maioria também faz, que já está aqui no grupo, não é verdade? Então, um beijo a todos e até a próxima, que eu acho que vai ser na quinta. Tá, se a minha mãe estiver aí vendo ainda, minha avó estiver aí, manda um abraço para minha avó também, para meu avô, pro meu irmão, tô com saudade de todos. Beijo. A minha mãe também está aqui, minha irmã. Abraço para a mãe da Derli também, super abraço. É uma reunião de família, amigos, colegas e todas essas pessoas que moram no coração. Fico muito feliz que estamos todos aqui falando de saúde. Muita saúde para todos. Um abraço. Sucesso, um abraço.